E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, um monte de coisa aqui na minha mesa. Essas coisas estão relacionadas a um rádio controle. Só que não é qualquer rádio controle, é um rádio controle que eu construí há muitos anos atrás. Eu construí esse rádio controle e adaptei nesse barco que já sofreu uma série de modificações. Hoje essa parte de cima está prateada, mas isso não foi assim, não começou dessa forma. Esse casco está vermelho, mas ele era da cor natural do plástico. Esse barquinho foi comprado na antiga Robilândia, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro. Essa loja não existe mais fisicamente. E eu comprei esse barquinho, que era um barquinho que funcionava com motor elástico. Você dava a corda em uma hélice e depois você botava o barco na água, soltava a hélice e ele navegava. Eu fiz toda uma adaptação nesse barco para que ele funcionasse com rádio controle, mas o rádio controle que eu estava montando. Como eu gosto muito de eletrônica e desde pequeno eu gosto de eletrônica, eu decidi que ia montar um rádio controle para colocar em um barco. Foi um dos primeiros rádio controles que eu acabei montando. Ele sofreu algumas modificações ao longo dos anos que se passaram, eu fui melhorando algumas coisas desde a primeira versão que eu tinha montado. E eu tenho ele ainda aqui, anos e anos, nossa, décadas depois, eu tenho esse rádio controle aqui. Eu coloquei mais ou menos ele aberto aqui para que vocês possam compreender um pouquinho do funcionamento. Esse barquinho ele tinha dois motores, tá vendo? Dois hélices aqui desse lado. Eu tenho aqui na minha bancada dois motores também, que depois vou mostrar para vocês com a câmera em detalhe, porque aqui eu tenho a parte do receptor e aqui a parte do transmissor. Como funcionava esse processo? O que acontece aqui no transmissor, eu tenho tão somente um botão de pressionar. Quando eu pressiono esse botão, que aqui tem a plaquinha essa que eu montei também, o que acontece é que esse sinal é gerado um sinal de áudio, um sinal sonoro como um pi, e esse sinal sonoro desse pi, ele entra numa etapa de oscilação e essa etapa de oscilação leva o sinal do rádio através dessa antena. E aqui do outro lado, no receptor, para receber o sinal desse pi e ter um alcance maior, conforme eu disse, ao longo dos anos eu fui aprimorando o rádio, eu coloquei parte desse receptor como um rádio FM, como um radinho desse daqui. Ou seja, esse pi é transmitido para um radinho desse, que está aqui. Logo após esse radinho, na saída de alto-falante dele, na saída de fone dele, eu liguei um circuitinho que eu construí. Esse circuitinho identificava. Quando aparece o pi do transmissor, ele fecha um relé. E ele fechava e abria o relé e dessa forma acionando esses dois motores aqui. Exatamente esse é o processo, é o funcionamento desse circuito daqui. E agora vocês vão poder conferir aqui essa essência que eu expliquei do funcionamento, né? Eu tenho aqui o botãozinho, quando eu pressiono um radinho FM nas proximidades, recebe esse sinal sonoro. E é exatamente isso que a gente pode ver, ó. Eu tenho aqui, ligo ele fora da estação. Bom, e agora vocês podem perceber aqui o teste de funcionamento. Eu tenho um radinho aqui FM ligado, ele está fora de estação. E quando eu pressiono o rádio controle, ó, esse botão aqui com o tempo parece que ele estragou, ele está com mau contato, mas sempre que eu pressiono, eu tenho o pi recebido aqui no rádio. É fato que com o tempo também, eu acredito que a bobina tenha saído de sintonia e precise fazer com que essa sintonia aconteça novamente para reduzir um pouco esse chiado do receptor. Porque o ideal é que o som fique o mais limpo possível. E aí, dessa forma, o circuito aqui de filtro consegue entender o pi. E quando tem essa chiadeira, às vezes o circuito do filtro se confunde um pouco. Mas essa é a essência. A essência é o transmissor manda um sinal de pi para o receptor e o receptor atua com o filtro fazendo o ato de ligar e desligar o rádio controle. Agora vamos dar uma tomada aqui mais próxima para que vocês possam ver em mais detalhes todo esse circuito que foi montado. Então aqui a gente pode ver a plaquinha do transmissor, né, com a sua antena, a alimentação. Aqui nós temos a placa receptora, onde parte dela é um rádio FM, conforme eu estava falando. E aqui tem todo o circuito do filtro. Aqui tem o relé, temos os dois motores, a alimentação desses dois motores. E aqui a alimentação do circuito receptor. E esse fio daqui é o fio onde nós ligamos a antena do receptor. Bom, é isso. Mais pra frente eu vou trazer alguns outros assuntos referentes a rádio controle, construção. É uma área muito interessante. Ainda hoje a gente consegue construir uma série de variados controles para várias funções, seja para o modelismo ou seja para outra coisa.
E alguns controles remotos são bem simples de fazer, e hoje com toda a tecnologia que nós temos, a gente consegue um alcance bem legal desse rádio controle. Já lá há décadas atrás, com esse rádio aqui, eu já tinha um alcance de mais de 50 metros. Vocês podem achar que é pouco, mas é o suficiente, por exemplo, para um barquinho desse aqui, 50 metros, dá e sobra para fazer uma brincadeira boa. Eu consegui um alcance maior nesse caso daqui, na época, porque eu usei um receptor mais sensível, que é esse receptor de FM. Com isso, ele é muito mais sensível e dessa forma o alcance aumentou muito mais do que o primeiro modelo, onde eu construí o meu próprio receptor, que era um receptor menor, com uma quantidade menor de componentes e não era tão sensível quanto esse daqui. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo, curtam aí o vídeo, compartilhem para os amigos. E é um canal onde a gente faz um paralelo entre o modelismo e também assuntos de eletricidade eletrônica, dando esse suporte para o modelismo, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!